Iniciamos esta reflexão do Santo Evangelho para o domingo 4 de junho de 2023, dia da Santíssima Trindade, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o servo da humanidade, dos pobres e injustiçados, e pelo amor de Deus Pai, que é também Mãe, sobre cuja força refletiremos neste Evangelho, e a comunhão do Espírito Santo, que nos comunitariza, nos reúne a despeito de todos os nossos pecados e divisões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como sempre peço, pause de vocês aqui neste vídeo para lerem o Evangelho deste domingo, que é o de São João, no capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 18. Nos encontraremos logo após a vinheta. Este Evangelho, que baseia a reflexão eucarística, a reflexão celebrativa da Santíssima Trindade, deve ser entendido em dois tempos. No primeiro, no encontro de Jesus com Nicodemos, numa determinada noite. E o segundo tempo, a leitura alimentadora que as comunidades de João, do discípulo amado de Jesus, leram, refletiram, se edificaram, se fundamentaram na sua fé ao seguir Jesus. No primeiro tempo, nós sabemos que este texto se inscreve no contexto que vem desde o final do capítulo 2, indo até o versículo 21 deste capítulo 3 de São João. Sugiro que leiam todo esse trecho do encontro entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, era um senador do Sinédrio de Israel, era um homem sábio, era um homem formado em profundidade na religião judaica e nas suas leis, na sua Torá. Nicodemos, pelo que tudo indica, era um homem justo, um homem bom. Era um homem razoável eticamente. Nicodemos, no entanto, quis se encontrar com Jesus na casa do nosso mestre à noite, para não ser visto e nem mal interpretado, mal entre aspas, pelos seus pares no Sinédrio e pelo povo. Como mestre da lei, convicto, coerente e responsável, Nicodemos cria piedosamente que a lei salvaria os judeus através da messianidade do Messias que viria para governar ao estilo de Davi. Nicodemos
pregava como todos os outros fariseus, sendo que este era honesto, que as pessoas só poderiam se salvar se reverenciassem e obedecessem piedosamente às mais de 613 leis da Torá, ensinadas e impostas principalmente pela religião do Templo de Jerusalém. No encontro com Jesus, durante a noite, escondido, silencioso, anônimo, Nicodemos se confrontou com outra verdade, a de que a lei, as regras morais e legalistas não salvam ninguém, porque isto é exatamente o que a situação do povo palestino, dominado pela lei, na qual Nicodemos depositava toda a sua fé e esperança, era de situação calamitosa. As pessoas não eram salvas, mas excluídas. As pessoas não eram libertas, mas expulsas constantemente pelos rigores do exercício da lei. Nicodemos se deu conta de que tudo o que ele sabia, tudo o que ele ensinava, rolava do morro abaixo da sua autossabedoria, como coisa sem significado. A lei é importante, sim, Jesus nunca negou, Jesus disse, pelo contrário, que a lei seria cumprida, mas não é por ela que começa a salvação do mundo. Nicodemos teve que ouvir de Jesus que, para entender o que era mesmo o Messias, para entender qual era o projeto de Deus, era preciso que ele nascesse de novo. Provavelmente Nicodemos viveu a experiência que nós, o povo, chamamos de caiu do cavalo. Porque se desmontou tudo debaixo dos seus pés. Nascer de novo, como um homem da sua idade poderia retornar ao útero materno para nascer de novo? Foi quando Jesus lhe respondeu que para nascer de novo era preciso nascer da água e do Espírito, da água do batismo, não batismo ritualístico, não batismo para reunir compadres e comadres que depois beneficiem os seus filhos e filhas com benesses, mas o batismo da vida nova. E o Espírito Santo, este que impulsionava Jesus, sustentando o seu envio para o mundo, como diz o nosso texto de hoje. E Nicodemos teve que ouvir como a comunidade, depois de São João, ouviu, aprendeu e se fortaleceu. Quando Jesus lhe disse: porque Deus amou ao mundo de tal modo, de tal maneira, a tal ponto, que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque eu vim salvar o mundo e não julgar o mundo. Todo que crê será salvo, que não crê se perderá. Então Jesus disse para Nicodemos, como diz para nós:
o que liberta, o que salva, o que corrige, o que cura, o que recupera, o que dignifica, é o amor que vem de Deus. Difícil entender isso. Esse amor que, conforme a linguagem original do Evangelho, podia ser entendido como uma loucura, porque foge aos padrões ambientais, os padrões contextuais, os padrões legais, aos padrões da justiça dominante, aos padrões do Império Romano que dominava militarmente o contexto, os padrões da religião do templo. Que amor é esse? Um amor chocante, um amor que rompe com a normalidade dominante. O amor, porque Deus amou o mundo, por isso que Ele provoca novo nascimento. Isto é, a reconstrução da vida. Mais do que repaginação da vida, vida nova. Falar em amor diante dos rigores da imposição da lei é quase um escândalo. Por isso que Nicodemos saiu de cena, para ficar o discurso, o ensino de Jesus para as comunidades joaninas e para nós. Neste mundo é muito difícil saber que amor é esse que dá o seu filho, com todas as decorrências extremadas dessa entrega, que passam pela cruz. Consequências que se desdobraram na cruz. E quem matou Jesus o fez em nome da lei, em nome da interpretação da lei, em nome do julgamento na calada da madrugada, em nome dos rigores morais dominantes, em nome do império e em nome da religião. Então é difícil entender que amor é esse. Mas Jesus ensina aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor é despojamento, o amor é entrega, o amor é dádiva. Não é negócio, não é troca. É entrega total, absoluta, é radical. Então, Jesus quis mostrar que o que se vê neste amor não é legalismo, não é o decálogo de Moisés, não é Torá, não é a proclamação das leis em pé, nos cantos das praças, nos tribunais, mas o amor que o povo viu a andar pelas ruas. O amor do toque das mãos de Jesus nos pobres. O amor do toque das mãos de Jesus sobre os olhos dos cegos. O amor dos toques de Jesus sobre a mulher arrastada exatamente pela lei para ser apedrejada. O amor do Jesus, do Deus que em Jesus sentou ao lado, humildemente, ao lado de um poço para conversar com uma mulher, dialogar com a sua cultura e cativar os seus vizinhos e parentes. Isso Nicodemos não conhecia. Este amor que peregrina, este amor que vai à praia conversar com trabalhadores e cativá-los para a sua missão. Este amor que não arreda 1 centímetro dos seus pés da missão que o Pai lhe deu. Que Deus deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mais abaixo dirá que enviou o seu Filho. Fez o seu Filho o apóstolo desse amor. Em outras palavras,
há uma contradição aqui entre o amor de Deus e o mundo. Que Deus amou o mundo. Deus não amou os jardins. Não é o que diz o texto. Deus não amou os templos. Não é o que diz o texto. Deus não amou os corais. Não é o que diz o templo. Não é o que diz o texto. Deus não amou a arte fixa e parada para a contemplação dos poderosos. Não é o que diz o texto. Deus não amou os navios com as galeras transportando cavalos e soldados nas ocupações militares sangrentas. Não é o que diz o texto. Mas Deus amou um mundo exatamente violento. O mundo que desprezou e despreza os pobres. O mundo que rebaixa as mulheres e tira a alma das crianças. Lá é que se vê o amor de Deus. E o amor que, como se verá em João 13, portanto, nesse mesmo evangelho, suportará a dor da traição praticada por um amigo, pelo mais preparado deles, Judas ou Iscariotes. O amor que suportou a fragilidade, a fragilização e as tentações sofridas pelo outro grande amigo, em quem Jesus investiu, Pedro. Como diz São João no capítulo 13, e tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Este é o amor que o mundo não conhece. Porque o que o mundo conhece é a prática do pisar no outro. O que o mundo conhece é a prática militar que faz soldadinhos, jovens, bonitos, capturados da cultura judaica, rendidos ao Império Romano para matar os seus irmãos. É isto que o mundo conhece. Isto que o mundo de Nicodemos conhecia. O que o mundo conhece. Com Herodes foi a matança de crianças atravessadas com menos de 2 anos por espadas de soldados enfurecidos. É isso que o mundo conhece. O que o mundo conhece é a dupla moral dos fariseus que pregavam contra o adultério e casados submetiam, subjugavam as mulheres às maiores vergonhas e rebaixamentos na sua condição feminina. Isto não cabe, por isso não cabe esse amor, é muito difícil, é uma contradição esse amor. Mas foi isto que Deus realizou em Jesus. Porque Deus amou o mundo e amou este mundo para onde Jesus foi enviado. Amou este mundo e não um mundo enfeitado, não um mundo colorido, mas um mundo carente de transformações e de novo nascimento, como Jesus disse claramente para Nicodemos. Na conclusão eu direi mais sobre isto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor de Deus que quebra normas, estraçalha rotinas sangrentas, que varre para longe a maldade, suscita fé. E fé não é somente uma crendice, eu creio em Deus. Eu creio num ser superior, isso não é fé, isso não chega a ser fé. O que João pede aqui, o que Jesus pede aqui em João é para que todo que nele crê não pereça. Todo que nele acreditar, isto é, que aderir a ele, ao seu projeto, que crer como ele creu. Como disse o Frei Beto
um encontro comigo aqui no canal Cartas Proféticas. A fé aqui é a mesma de Jesus, que se compromete com este amor de Deus e ama, se entrega. Sem pedir que Deus mude, mas se entrega à mudança deste mundo. Luta pela mudança desse mundo. Isso é fé. Se dedica, se consagra, se sacrifica pela mudança desse mundo. Isso é fé. Sem amarguras, sem ódio, sem violência, sem vingança, sem legalismos. Isto é fé. Não, para que não pereça, porque o mundo das leis feitas para a desordem, ou melhor, feitas pela ordem dominante, foi em que se transformou a Torá, até hoje. Foi em que se transformaram as leis de Moisés, para servir como instrumentos de manutenção daqueles que destroem, que bagunçam, que provocam o caos, principalmente para os pobres, para as pobres pessoas. Então, quem crê escolherá, se deixará orientar pelo amor que dá vida eterna. O outro caminho sem esta fé é bem claro aqui. É o caminho do perecimento. É o caminho do daimônio, do demônio, isto é, da divisão, dos choques, das violências, do sangue derramado. O caminho da fé é o caminho do compromisso com esse mesmo amor ao qual Jesus se dedicou. Esse mesmo amor de Deus que deu Jesus para todos nós. Que torna Jesus absolutamente inquestionável para todas as culturas e fés. Crer nesse mesmo Jesus que abraçou esse amor profundo, extremado e radical do Pai. É realmente escolhermos a vida eterna, a vida de qualidade, a vida de significados, a vida autônoma de quem não se deixa mais guiar, dominar, manipular pelas leis caóticas e diabólicas deste mundo, onde Jesus viveu, para onde ele foi enviado pelo Pai. Isto é amor do Pai, que entrega o melhor que ele tem, seu próprio Filho, para amar e saber previstamente por tudo o que ele passaria e passou, sendo sangrado na cruz, a marteladas com pregos nos pés e nas mãos, totalmente comprometido com esse projeto de Deus. Para concluir, nós vivemos em nosso país, em nosso mundo agora. Ontem conversava com uma amiga que está nos Estados Unidos, e ela se referia às barbaridades que ocorreram no país e cujos resultados ainda nós colhemos agora. E ao mesmo tempo ela acrescentou, se bem que isso ocorre em todo o mundo. É verdade. É nesse país que nós temos que viver. Se cremos no projeto de Jesus, cremos como Jesus acreditou, é nesse país cujo Estado mata indígenas e os empilha uns em cima dos outros, com fome e assassinados envenenados. Por causa do ódio. Por causa da discriminação, por causa das leis que são consolidadas nas ações dos que odeiam.
É neste país, ainda com milhões de pobres com fome, que é habitado por pessoas que têm como teto as ruas e as marquises que caem por cima deles. É nesse país que nós temos que viver esta fé no Filho de Deus. É neste país da destruição deste mundo que Deus tanto ama, com a sua Amazônia envenenada, com a sua Amazônia milenar incendiada, saqueada, com os nossos irmãos e irmãs, povos originários atacados brutalmente, pervertidos e culturalmente destruídos, é que nós temos que demonstrar a nossa fé. Nesse país, onde o poderio militar, sustentado pelos grandes e macros interesses econômicos, egoístas, perversos, opressores, mandam e ameaçam de golpe novamente. É que nós temos que crer e agir com amor. É aqui que devemos dar testemunho de amor. E não dentro de igreja, de templo, de catedral somente. Não como a Eucaristia para alimentar egoísmos e espiritualidades pessoais, individuais. Eucaristias heréticas, não com cultos e louvores e louvores e louvores em agradecimento a coisas que acontecem pessoalmente para as pessoas sem olhar para o que ocorre, com a destruição de tanta gente, com uma violência que aumenta. É aqui que nós temos que viver a fé que Jesus teve e que pediu, ensinou que se cremos assim, seremos salvos. Se não cremos assim, nos perderemos. Não adianta decorar a Bíblia. Se não cremos engajadamente, comprometidamente, na prática, na radicalidade, não adianta decorar a Bíblia e despejar a Bíblia para cima das pessoas. Os fariseus faziam isso. Nicodemo sabia fazer isso. Não adianta encher a boca de hóstia se não há compromisso com este Jesus, cuja hóstia é representada simbolicamente. É preciso crer. Nascer sempre de novo para este projeto de Jesus. Creio, meu irmão, minha irmã, que este texto é muito forte. Este texto é crucial no seu apelo pelo nosso novo nascimento. Esse texto, no entanto, é de um amor profundo a nós, nos chamando para a fé. Esta beleza do ser humano quando crê, quando se desprende, quando rompe as suas correntes, se liberta para se entregar como Jesus se entregou. Então, no final eu te digo, como também digo a mim, que esta graça de nosso Senhor Jesus Cristo, comprometido com este amor de Deus, seja a mesma que te comprometa. Que o amor de Deus que amou este mundo violento, sangrento, habitado e dominado por projetos diabólicos, seja o que te movimente, te desinstale e te fortaleça. E que o Espírito Santo
aquele que comungou os discípulos e apóstolos de Jesus, tão diferentes uns dos outros, e os projetou dentro do mundo, lembrando-os sempre deste Jesus dado pelo Pai para nos amar. Seja contigo. Te comungue também, juntamente com os outros e as outras pessoas, mesmo diferentes de ti e de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.